Vamos lá. 3, 2, 1. Olá, pessoal, bem-vindo ao podcast Mais 60. Meu nome é Gabriel Mota, sou coordenador aqui da Mais 60. Estou recebendo aqui no nosso podcast hoje, mais uma vez, o nosso querido e brilhante CEO e idealizador do projeto Mais 60, professor especialista Leonardo Santos de Brito. Salva de palmas, galera! Seja bem-vindo, professor Leonardo Santos Valeu, de Gabriel. Brito. Satisfação sempre tê-los aqui. Apesar de ser um colega de trabalho aqui, uma pessoa que está realmente no dia a dia da Mais 60 comigo, na coordenação, na idealização desse projeto. É um cara estudioso da longevidade, da gerontociência. Então, uma pessoa bem enviesada, bem abarcada nesse ramo da ciência. Então, hoje vamos falar especificamente de doenças neurodegenerativas, vamos falar sobre exercícios físicos e enfoques nela, principalmente no Parkinson, no Alzheimer, na demência vascular. Então, o primeiro embasamento é: professor Leonardo, o que é que você tem notado no nosso dia a dia em relação comum com as pessoas que têm trazido elas para esses aspectos de doenças neurodegenerativas, ou seja, fatores do dia a dia que propiciam isso para as pessoas? Legal, Gabriel. Boa pergunta. Pessoal, geralmente eu estou do lado de lá entrevistando, só que hoje teve algo, só para trazer esse contexto pessoal, hoje a gente tem aqui na Mais 60, Perfeito. toda sexta-feira, uma apresentação de grupo de estudo, e obviamente, mesmo sendo fundador e presidente da Mais 60, eu também me coloco à disposição de estar realizando a apresentação de um estudo. Então, toda semana alguém apresenta no grupo e nessa semana fui eu. E como hoje eu trouxe um artigo que fala justamente sobre o Parkinson e exercícios. Então, de fato, a ideia desse podcast, por isso que Gabriel, de fato, vai estar me entrevistando e eu vou estar aqui um pouco mais realmente respondendo as perguntas. Mas já aproveitando essa pergunta com relação à nossa conduta aqui na Mais 60 e, de fato, o que a gente percebe com relação às pessoas. Como foi a pergunta mesmo? Os fatores do dia a dia, da vida das pessoas que realmente influenciam ao aparecimento das doenças Ah, pronto, neurodegenerativas. maravilha. De fato, existem muitos hábitos que eles são, infelizmente, eles caminham na direção da neurodegeneração. Não necessariamente dá para a gente trazer o determinismo, olha, se você fizer isso, você vai ter, mas se você for pegar uma grande parcela da população que tiver esse comportamento e você for verificar alguns anos depois, provavelmente todas as pessoas que tiveram tinham este hábito. Até porque as doenças neurodegenerativas, ao contrário do que muita gente espalha por aí, que é algo genético, que é um fator hereditário, o fator hábito repercute muito mais, por exemplo, como você tocou sua vida, que é justamente a tal da epigenética. Então, por exemplo, como era a questão do seu sono, como era a questão da sua alimentação, como era a questão dos exercícios físicos. E trazendo agora de maneira mais específica quais são esses hábitos invisíveis, de cara eu já destaco o seguinte, Gabriel. Realmente a questão do sedentarismo, no primeiro ponto. E no segundo ponto, a pessoa que se movimenta, mas não se movimenta com exercícios específicos. Às vezes ela só faz uma caminhada, Uhum. acha que é o suficiente. Às vezes ela vai para academia, faz qualquer coisa, acha que vai dar certo. Eu acho que acaba sendo até um pouco perigoso, mas, como eu falei, trazendo para essa generalização, que de fato as pessoas que a gente verifica com neuropatologia tinham esse hábito anteriormente, realmente o sedentarismo e os maus hábitos alimentares. Então, a pessoa que está sentada hoje, se você quiser fotografar esse senhor que tem grandes chances de ter, ou essa senhora que tem grandes chances de ter, e ele tiver a maior parte do dia sentado no sofá ou deitado numa cama, assistindo televisão, sem fazer absolutamente mais nada, ou no máximo algumas atividades dentro de casa, de fato, essa é a pessoa, infelizmente, ela tem um perfil da pessoa que está para desenvolver aí no futuro esse tipo de doença. Então, nesse caso, então, realmente a estrutura social, a antropologia social que a gente vive,
é um fator bem determinante para isso, o comportamento sedentário, a nossa alimentação com produtos processados. Então, de uma certa forma, o professor Leonardo exemplificou para a gente fatores importantes. E vamos elencar isso com a próxima pergunta. O porquê a cultura da inatividade física foi tão importante para realmente o exponencializamento, ou seja, o aumento desses casos de demência, desses casos de doenças neurodegenerativas na sociedade. O exercício físico, a hipocinese, o baixo movimento, de fato, ele é um fator crucial. Quer dizer, eu falei do exercício físico no início, eu queria falar a falta de exercício Uhum, físico, perfeito. de fato, é comum na pessoa que vive um isolamento. A gente percebe que a maioria das pessoas que acaba perdendo um cônjuge, que infelizmente acaba vivenciando ali o luto, um processo ali difícil, a pessoa que às vezes se aposenta e não encontra o que fazer, a pessoa que às vezes está com algum processo de dor, ela acaba muitas vezes tendo como consequência disso tudo, desses acontecimentos, desses fatos, esse isolamento. E esse isolamento, ele faz com que você tenha uma redução abrupta no seu gasto calórico. E isso acontece muitas vezes do dia para a noite, é porque a aposentadoria acontece do dia para a noite, a morte, infelizmente, acontece do dia para a noite, o surgimento de uma dor acontece do dia para a noite, apesar de às vezes já vir avisando que vai doer em algum momento, a gente só de fato presta atenção quando está doendo, quando está realmente incomodando e alterando o nosso dia a dia. Então, de fato, a falta de exercício é mais um comportamento comum da pessoa que está em isolamento. A pessoa está lá em casa, não quer sair do quarto, ou tá até, vai para a sala, tudo, interage, não está nem com um comportamento, às vezes, de depressão, que os familiares julgariam como um comportamento de uma pessoa que vivencia uma depressão, mas essa pessoa, ela está realmente no caminho, infelizmente, das neurodegenerações. Aí, quando a gente fala de algumas doenças aí, como o Parkinson, por exemplo, que foi o artigo que eu trouxe hoje. O Parkinson é a segunda doença em termos de prevalência, ou seja, em termos de quantidade das neurodegenerações. Primeiro é o Alzheimer, que mais acomete as pessoas aí, infelizmente. O segundo é o Parkinson. E ambas, de fato, têm uma relação muito significativa com esse fator aí, com essa falta de estímulo social, falta de estímulo de movimento, uma série de questões. Hum. E só pegando um gancho em relação ao que o professor Leonardo falou no começo do nosso papo, na introdução, e já lançando a próxima pergunta. Tendo dois cenários específicos, Dona Maria, Dona Joana, hipoteticamente falando. Dona Maria tem uma genética de predisposição a Parkinson, Alzheimer, a demência vascular, arteriosclerose cerebral, entre outros fatores. E Dona Joana não tem. Só que Dona Maria mantém hábitos saudáveis, não tem tantos pontos do dia a dia de inatividade física, e Dona Joana já vive um comportamento sedentário, uma má alimentação. Partindo dessas Desses dois duas comparativos, visões, né? o que é que você tem a dizer sobre isso? A genética influencia ou a epigenética é mais prevalente? Poxa, com certeza os seus hábitos vão determinar, né? As pessoas hoje não entenderam que tudo que fazemos, existe ali a lei da semeadura em torno do que fazemos. Então, por exemplo, o hábito que você tem, para quem quer acumular dinheiro na terceira idade, ela provavelmente não começou na terceira idade. Ela Perfeito. começou ao longo da sua vida acumulando, foi juntando, para que na terceira idade, de fato, ela tenha um certo montante que seja significativo. Então, a mesma coisa vai acontecendo através dos hábitos. Uma pessoa que vivencia um hábito nocivo, um hábito tóxico para a sua saúde, é como se ela tivesse entrado no YouTube ou no Spotify, tivesse parado ali para escutar dicas de como
prejudicar a sua vida, de como baixar a qualidade de vida, porque é o que de fato vai acontecer. Porque, vou dar um exemplo matemático só para facilitar. Digamos que essa pessoa ela tem um gasto calórico aí de 2.000 calorias por dia para manter o seu peso. Só que você concorda comigo que durante o processo de envelhecimento, essa pessoa que não está tendo nenhum estímulo, ela vai perder massa muscular, Sim, que é a sarcopenia? Então, o que acontece? Ela mantinha o seu peso com 2.000 calorias. Agora, e ela comia 2.000 calorias, então ficava elas por sim, elas, então acabava nem ganhando nem perdendo peso. Só que agora, como ela perdeu massa muscular, ou seja, ela jogou célula muscular embora, e toda célula tem atividade, e toda atividade gera gasto. perfeito. Então, se ela reduziu a quantidade de células, ela vai ter menos gasto. Então, digamos que ao longo dos anos, com essa perca de massa muscular, o gasto calórico dela, que era 2.000, e ela comia 2.000 e ficava elas por elas, agora reduzindo para 1.800, e ela mantendo o padrão alimentar de 2.000, ou seja, comendo da mesma forma, só envelhecendo e jogando músculo fora, essa pessoa passou agora a acumular na sua dieta 200 calorias. Todo dia agora ela ingere 2.000, continua ingerindo 2.000, só que ela por dia gasta 1.800. Então ela passou a acumular 200 calorias. Essas 200 calorias acumuladas vão virar o quê? Gordura. Essa gordura vai fazer com que essa pessoa, consequentemente, venha comprometer os órgãos internos, porque vai ter maior gordura visceral, isso vai ter mais também gordura é, entre a pele e o músculo. Então, todas essas regiões, de fato, elas vão fazer, e não só gordura, porque agora você com mais gordura, aí provavelmente já fica mais fácil você ter alteração no colesterol, já fica mais fácil você ter alguma placa de ateroma no vaso sanguíneo. Aí tem tantas e tantas questões que vão surgindo. Eu trouxe só um dos exemplos, só para facilitar, porque quando é com um número fica um pouco mais fácil a gente entender, ou seja, essa pessoa que não está fazendo absolutamente nada de diferente na vida dela, somente jogando o músculo fora, ao longo dos anos, já que ela não vai sofrer nenhuma alteração na sua alimentação, provavelmente ela vai manter o mesmo padrão, a gente tem uma tendência a manter os padrões, ela por si só já vai começar a acumular mais. Então, se for uma pessoa que está tentando emagrecer, vai falar, poxa, eu tento, 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 e agora parece que está mais difícil. Quando eu era mais jovem era mais fácil. Só que agora é mais difícil porque você tem menos músculo. Você tem que ir para a academia e realmente levantar peso e carregar, realizando movimentos, exercícios que são específicos para você, para que vá na direção contrária. Todo o músculo que você puder ganhar vai fazer com que no futuro, quando você estiver perdendo um pouquinho, já gere uma manutenção. Então, de fato, a gente tem até a tendência a falar que o músculo que você puder ganhar, ganhe. Porque você tem uma tendência a, infelizmente, sofrer com sarcopenia, que é essa redução Perfeito, de massa magra durante a vida. perfeito. E partindo desse pressuposto, a próxima pergunta vai realmente em direção à nossa conversa que a gente está tendo, paralela a essas suas falas. Então, de uma certa forma, com o envelhecimento e o aumento da inatividade física, do comportamento sedentário, o corpo entra em uma espécie de desuso, a gente vai perdendo células, ou seja, tecidos, e os tecidos formam sistemas, e esses sistemas são prejudicados. Então, de uma certa forma, o comportamento sedentário, e a diminuição do metabolismo influencia para aspectos provenientes que comumente as pessoas da área acadêmica e médica, principalmente, chamam de síndrome metabólica, que são ocasionadas muito mais por doenças de padrões de senso comum, como diabetes, dislipidemia, que é o excesso de lipídios, ou seja, de gorduras no sangue, entre outros aspectos. O que é que essas doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, as doenças arterioscleróticas, que são doenças que afetam o nosso sistema vascular, têm em paralelo e influenciam no processo de demências? De maneira simples, professor. Olha, se eu fosse trazer um ponto realmente que tem sido muito marcante e presente nos estudos de neurodegeneração, a questão da resistência à insulina é um fator muito tocado atualmente. Para quem não sabe e está do lado de lá, a questão da resistência à insulina está relacionada com o diabetes tipo 2, principalmente.
as pessoas aí que têm de fato, né, abusado dos carboidratos durante a alimentação atual e não se exercitam, de fato, a gente tem visto cada vez mais pessoas relatando diagnóstico de pré-diabetes, de diabetes. Essas questões, de fato, elas têm se mostrado, não dá para dizer que nos estudos que tem causa e efeito, que essa é a causa das doenças, das neurodegenerações, porque ainda, pelo menos até então, não cheguei a encontrar nenhum estudo que tenha determinado essa causa. A gente encontra correlação elevada, o que, por exemplo, com o Parkinson, se eu não me engano agora, trazendo um dado, não é desse artigo que eu trouxe hoje, mas de um artigo que eu li ontem, se eu não me engano, é comum que entre 50% a 80% das pessoas com diagnóstico de Parkinson tenha ali resistência à insulina também. Então, você percebe como é uma característica comum. E quando eu falo resistência à insulina, eu estou falando de uma pessoa que já tem um diagnóstico ali de diabetes tipo 2, um pré-diabetes, mas não necessariamente da pessoa que no metabolismo do cérebro, tem pessoas que têm no metabolismo do cérebro já está vivenciando essas questões. Só que no exame não conseguiu ali identificar e por conta disso não foi diagnosticada com pré-diabetes ou diabetes. Mas, de fato, quando você faz esse paralelo com as doenças metabólicas como um todo, diabetes, hipertensão, alteração no colesterol, de fato, elas têm um paralelo muito, tem esse sinergismo, né, Perfeito. com as doenças neurodegenerativas, porque de fato elas acabam gerando muitas disfunções nos diferentes sistemas, tanto que a gente costuma dizer que elas são multifatoriais. Então, elas afetam vários sistemas. E por conta disso, infelizmente, o sistema neurológico, o sistema neural, ele acaba, é um dos sistemas afetados negativamente. Perfeito. Vamos sair agora desse padrão aqui muito mais tecnicista, de definição, de causas, de prevalências, de fatores que realmente propiciam a geração dessa patologia neurodegenerativa. E vamos entrar aqui em mudança e qualidade de vida. Maravilha. Por Tema que quê, eu gosto. professor? Porque muitas pessoas ainda não entendem como o exercício físico, se movimentar, a melhora e a diminuição do comportamento sedentário, que é uma pandemia já parametrizada pela Organização Mundial da Saúde, se vocês não sabem. Então, de fato, como saímos de uma posição de uma pessoa que vive um comportamento sedentário, Sim. que é sedentária por não praticar exercícios físicos e sair de um ponto zero para um ponto um de maneira coesa, não cansativa e que faça isso virar um hábito, porque o exercício é remédio e exercícios com hábitos tratam o corpo. Com a palavra, professor Leonardo, que vai exemplificar isso para a gente, porque é muito interessante. Olha, Gabriel, eu quero trazer agora para essa resposta a minha solução, tá certo? Aqui é Léo, agora não é nenhum artigo, eu não estou pegando nenhum conhecimento de artigo. Perfeito. Eu entendo que a pessoa que está do outro lado escutando a gente, ela já é privilegiada, porque essa pessoa ela já tem um nível de interesse elevado sobre o que estamos falando. Então, a aceitação a escutar é diferente da população mundial que vivencia esse problema que você está citando. Então, qual é a questão? Falando da pessoa que está do outro lado, o que é que eu, Léo, vejo? Eu vejo realmente uma alteração no padrão de mentalidade. Se essa pessoa associar que se exercitar está relacionado a tudo que ela mais ama nessa vida, ela vai começar a se exercitar porque ela entende que ela precisa se fortalecer em todos os sentidos, mentalmente, comportalmente, a nível comportamental, para ter capacidade de fazer coisas que às vezes a gente não quer fazer, a nível físico, para que durante 80, 90, 70 anos, o que for, ela continue tendo autonomia, para que ela consiga ser exemplo, espelho para seu cônjuge, buscar força, para que ela continue sendo exemplo, espelho para seus filhos, para que ela continue sendo exemplo, espelho para seus pais, pois é uma realidade hoje de muitas pessoas acima de 60 anos
cuidarem de seus pais com 80 e 90. A gente tem vários casos aqui na Mais 60. Então, eu vejo dessa forma, o parâmetro, ou a mudança de mentalidade, a pessoa entendendo que, olha, eu estou fazendo, se o que para mim é mais importante é minha família, a partir de agora eu associo que treinar, toda vez que eu estiver treinando, eu estou cuidando, entre aspas, da minha família, porque eu que sou o cuidador, a pessoa responsável em gerenciar, de estar aqui com eles e fazer meu filho ir na direção certa, de fazer meu filho ou de meu marido, sabe, de ter toda essa relação, de minha esposa, toda essa parte, você passa a associar ao exercício. Essa é a maneira que eu vejo, sinceramente. Se você não adicionar um propósito forte, não tem o porquê você fazer. Uma pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte: você andaria hoje sem motivo nenhum daqui para Maceió? A gente está em Salvador, Bahia. Praticamente todo mundo ia dizer não. Mas se falassem, ó, que eu sei que é um exemplo maluco que eu vou dar, mas se falasse, olha, Gabriel, sua mãe está aqui, sua esposa está aqui, sequestrei elas e só vou liberar se você vier andando de Salvador até aqui. Você faria isso? Sim, com certeza. Você ia dar Não um jeito, pensaria. o propósito é forte, o porquê é forte. A partir do momento que você tem um porquê forte, automaticamente você ganha energia. Se a gente não tivesse esse porquê forte, você ia falar, rapaz, eu não tenho energia para fazer isso tudo não. E também, até se eu tivesse, eu não ia querer fazer, porque vai ser um sacrifício desnecessário. Então eu gosto de trazer esse exemplo para mostrar como um porquê forte, um propósito forte muda tudo. Muda o comportamento, muda o engajamento com a atividade, muda o aspecto motivacional. Você tem um Perfeito. motivo muito claro e é genuíno. Então, eu realmente recomendo essa mudança de mentalidade, associar a um propósito forte na sua vida, entender que através do exercício físico você vai alcançar aquilo. E segundo, para as pessoas que não têm esse viés, que é a pessoa que está semelhante à pessoa que está do lado de lá, que já tem esse interesse, alguém que está aí pelo mundo, que está, entre aspas, com um hábito talvez não muito bom e não quer nem escutar, nem sabe. A gente costuma dizer que a pior ignorância é quando você nem sabe que você não tem aquele conhecimento. Porque tem certos conhecimentos que ele fala, olha, eu não sei e sei que não sei. Só que o pior é quando você não sabe que não sabe e, poxa, ali é a perdição, porque você não Você tem entra em nenhum, ignorância. você não tem um estopim para Sim, você tomar uma atitude. Então, para essas pessoas, aí realmente é um trabalho nosso, um trabalho da sociedade, um trabalho de quem está do outro lado ouvindo, de compartilhar esse conteúdo, um trabalho da gente de liberar o conteúdo, um trabalho dos profissionais de saúde como um todo, de argumentarem, de falar, de trazer consciência, dos profissionais de saúde que não são terapeutas do movimento, do médico, dos outros profissionais estudarem sobre, porque infelizmente a maioria ainda fala muito mal sobre este assunto, não entende a importância ainda do exercício e às vezes minimiza o exercício como se só uma caminhada fosse suficiente. Então, falta realmente profissionais estudarem também gerontologia para ter empatia com a pessoa que está lá acima de 60 anos, até para entender, olha, ela está sendo agressiva, porque está com Alzheimer, isso é um sintoma, e dessa forma ela age de uma maneira mais personalizada, mais empática. Então, volto a dizer, acho que falta um pouco esse tato ainda na área de saúde. Então, acho que mais trabalhos têm que surgir, assim como a Mais 60. Eu espero, obviamente, que a Mais 60 cresça para ao redor de todo o Brasil e a gente possa estar alcançando diversas pessoas e que com os resultados dessas pessoas, essas outras pessoas sejam alcançadas, mas entendo também que, volto a dizer, o mercado crescendo, isso acontece de uma maneira mais acelerada. Então, eu realmente vejo que todo mundo aqui tem o seu papel, quem está falando, como a gente, tem o nosso papel, quem está escutando tem um papel de compartilhar, porque, volto a dizer, como você trouxe, é uma pandemia e pior, no Covid, a pessoa sabia do problema que estava, do risco que ela estava correndo. Só que é uma pandemia onde a pessoa não está ciente do risco que ela está correndo. Então ela continua diariamente repetindo. Porque tem um mal que é o seguinte: quando o filho não estuda para o colégio, ele acha que só não vai tomar nota boa. Só que o que acontece é que ele vai lá e toma nota ruim. A mesma coisa acontece com a pessoa que não tem bons hábitos de saúde. Ela acha que só não vai ter uma saúde ótima, mas pelo contrário, ela passa a ter uma saúde ruim. Então, quando você não planta o bem, o não plantar o bem por si só é plantar o mal.
A gente pensa que, ah, não, para plantar o mal eu tenho que de fato pegar uma semente. Não, a semente do mal é a falta de plantio do bem. Então essa reflexão precisa ser feita também. Perfeito. E partindo do pressuposto de tudo isso que a gente falou e da saída do comportamento sedentário, vamos para a parte que é um know-how, principalmente aqui da Mais 60, movimento. Por quê? Porque muitas pessoas partem aqui para, tanto em qualquer local na rede social, no Instagram, no YouTube, aqui nas nossas redes Você sociais, jogou um Instagram em inglês aí, eu gostei. O Instagram. nas nossas redes sociais em geral. Então, de uma certa forma, elas sempre vêm pedindo ajuda, métodos, especificidade. Sim. E como a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, nos nossos conteúdos e até na nossa prática clínica, que não existe receita de bolo, existe algo específico, porque há uma coisa bem interessante, Cada corpo é um corpo. é, que vem explicitar nos primeiros estudos que a gente faz na faculdade, na primeira aula de fisiologia, ou de treinamento esportivo e treinamento desportivo, entre outras áreas do treinamento, que é o princípio da individualidade biológica. Maravilha. Cada corpo é um corpo, como o professor bem enfatizou aqui. Então, de uma certa forma, eu não quero que seja genérico, Sim, mas eu quero que você plante uma semente no coração de quem está lá, plante uma semente no cognitivo de quem está lá, plante uma semente em quem está precisando. Isso não é para mim, isso não é para você, mas é em quem está precisando ali, nossos ouvintes, nossos espectadores aqui. O primeiro passo, da onde a gente tem que sair, quem tem que buscar, e se caso não conseguir, infelizmente, ter acesso a nós da Mais 60, que pelo menos dê o primeiro passo. pronto, Eu quero essa palavra de incentivo agora, porque é bem importante. pronto, Independente de termos técnicos, de ciência, de estudo, de especialidade, eu quero essa pronto. palavra de incentivo, que é o mais importante, o que a Vamos gente então ama. pensar no contexto, primeiramente, ideal, Sim, tá? Porque, como você mesmo falou, às vezes o ideal vai ser impedido de ser colocado em prática, até por uma questão financeira em alguns aspectos. Mas bora lá. Então, no contexto ideal, eu diria para você o seguinte: inverta a ordem. Pare de contratar estrutura e contrate serviço. perfeito. As pessoas vão para a academia contratando Estrutura. estrutura. Vou pagar aquela academia porque tem esse equipamento, porque tem isso, porque tem aquilo. O mais importante do que a estrutura é o serviço. Porque com o serviço direcionado para você, até sem estrutura, é possível criar exercícios que passam a ser direcionados para alteração no açúcar que você tem, para o déficit cognitivo que você está passando, para o declínio que você está passando cognitivo, para essa questão que a gente citou sobre sarcopenia, que você tem perdido massa magra e o gasto e o metabolismo está ficando muito baixo. Toda essa questão dá para realizar exercícios, até mesmo sem você ter nenhum equipamento. Por exemplo, não é à toa que surgiu lá atrás a ginástica natural com essa base, que aí de lá surge o Pilates, de lá surge calistenia, surge um monte de coisa que tem essa base aí da ginástica natural. Então, comece a inverter na ordem. Procura o profissional, não exatamente a estrutura. Se você puder ter os dois, maravilha. O profissional é mais importante. E quem é esse profissional? Esse profissional ele pode ser tanto um fisioterapeuta quanto um profissional de educação física, só que para você que tem acima de 60 anos, o ideal é que ele seja especialista em gerontologia, porque, consequentemente, ele já entende sobre cognição, ele já entende sobre aspectos neurológicos, entende tantas questões que vai facilitar na tentativa de atenuação de risco. Vou dar um exemplo. Às vezes você pode fazer uma intervenção voltada para uma pessoa que está com desequilíbrio. Você pode e esse desequilíbrio poderia gerar um desfecho de queda e isso se tornar Perfeito, péssimo. perfeito. Então, uma besteirinha ali, porque ele entende que a queda é um perigo para o idoso e repercute como um fator extremamente relevante sobre a quantidade de óbitos, então ele fala, opa, quer saber de uma, bora fazer esse trabalho específico. Ou seja, ele está olhando ali as necessidades daquela pessoa. Então eu considero que um desses dois profissionais, obviamente, com essa visão global, e aí eu vou ter que puxar a sardinha para mais 60, não tem para onde correr. Eu não conheço
profissionais de fisioterapia e de educação física com essa visão global. Eu vejo aqui dentro realmente, e lá fora eu vejo muito isso aqui que eu vou relatar agora. Se não for o que você vê, não tem problema, mas eu vejo isso aqui. Eu vejo o profissional de educação física muitas vezes, não que ele não tenha conhecimento, mas muitas vezes com um trabalho um pouco mais generalista e falta aquela especificidade, onde fala, olha, ela tem uma alteração, como a gente trouxe o exemplo do açúcar, olha, eu vou fazer esse exercício aqui nessa faixa metabólica que consequentemente atinge o açúcar e ajuda a baixar a glicemia. E vejo do outro lado o fisioterapeuta realizando muitos trabalhos pontuais. Dor no ombro, RPG aqui de 8 sessões, 10 sessões, 20 sessões. Então aqui falta o aspecto global, tá olhando muito para uma articulação e também o fator temporal é limitante. A pessoa precisa ter saúde a vida toda, então 8, 10, 20 sessões é insuficiente. Então, volto a dizer, eu vejo esses dois cenários e daí surge a Mais 60 com essa proposta de realmente olhar para esse processo e fazer esse acompanhamento de envelhecimento. Então, já quero aproveitar e falar o seguinte: se você está aí desse outro lado, não mora em Salvador e gostaria de entender como é que a gente pode te ajudar, bora fazer o seguinte: vamos, pode colocar nos comentários, porque em breve a gente vai. É coisa que eu queria aqui agora. Em breve vamos botar um grupo das Bora, pessoas vamos interessadas no fazer. WhatsApp, até para a gente saber o quantitativo de pessoas, para ver se vai de fato ser interessante de estar abrindo Perfeito. essa consultoria Sim, sim. para as pessoas que estão à distância. Porque como a gente trabalha com poucas vagas para o nosso atendimento presencial, não entendam a gente mal. Não é que a gente não quer atender, é porque a gente foca em atender bem, atender com qualidade. A gente prefere atender poucas pessoas e atender bem do que atender muitas pessoas e atender tendo que baixar a cabeça em 5 minutos. Não, não é assim. E montar uma prescrição. A gente senta, estuda, debate, discute, vai ali no ponto. Todo dia a gente dá atenção à pessoa. Então, se você se interessou, bota aí nos comentários. Em breve a gente vai colocar um grupo e fica atento ao canal, até porque se você está escutando pelo Spotify, procura a gente no Instagram, procura no Instagram da Mais 60 Oficial, procura a gente no YouTube, porque de fato a gente vai estar em breve disponibilizando muito provavelmente essa consultoria, porque a gente tem recebido muitos pedidos, tá certo? Essa é realmente a dica que eu vou dar. Eu não posso falar para a pessoa procurar qualquer profissional desse aí, porque de fato Não talvez ela pode. procure porque ela inverteu a ordem, como eu falei, procurou serviço à frente de estrutura e às vezes o serviço realmente não for, se não for específico, aí de fato também não adianta. Então, Realmente. e no contexto não ideal, aí já diria o seguinte: se você realmente, eu sei que muita gente que está escutando a gente é um público que acompanha a gente, é um público privilegiado que, graças a Deus, empresário, empresária, é, pessoas que realmente têm um poder aquisitivo bacana, nossos clientes mesmo, a gente percebe que tem um poder aquisitivo que pode estar pagando e entende e prioriza isso. Fala, olha, eu quero algo específico com atenção. Então, beleza, vou na mais 60. Mas para quem realmente não pode, eu entendo que isso acontece, o que é que eu diria? Feito é melhor do que perfeito. Não é por conta disso que você vai só caminhar, não é por conta disso que você vai ficar em casa. Então, se você está em casa, não faz nada, começa a caminhar hoje. Se você só realiza caminhada, você vai se matricular em uma academia de musculação. Ah, me recomendaram o Pilates. Vá para a academia de musculação. Pode fazer Pilates? Pode fazer Pilates. Mas procure uma academia de musculação. Porque lá você vai desenvolver diferentes capacidades, principalmente a força, que durante o processo de envelhecimento é extremamente importante. Lá você vai ajudar a sua estrutura óssea, indo na direção contrária à osteopenia, tá? Osteoporose. Você vai combater a sarcopenia, que é a redução da massa muscular, porque os exercícios estimulam esse processo de hipertrofia, que é o aumento do volume da célula muscular, que um exemplo disso são os fisiculturistas. Então, basicamente, essa é a dica que eu dou. Procure, vai ser melhor do que nada, feito é melhor do que perfeito, tá certo? Perfeito. E
Partindo aí desse gancho que você trouxe para a gente, professor, da musculação comparado com o Pilates, e fazendo um paralelo com o que você trouxe para a gente hoje, que o Pilates trata muito de estabilização, de alongamento, também um pouco trabalho de força, porém, contudo, todavia, não é um foco principal. O porquê você pontuou o exercício de força como o exercício mais ideal no momento de que você não pode fazer um trabalho específico, deixando bem claro para a nossa audiência e nossos ouvintes, para esses que seja mais importante nesse processo de impedimento de aparecimento de doenças neurodegenerativas, retardamento e aumento do prognóstico de vida, ou seja, aumento da vida e da qualidade de vida da pessoa que apresenta a mesma doença. Bom, eu trouxe como exemplo a musculação, Gabriel, até porque, de fato, no Pilates a gente tem um trabalho de força, tem principalmente um trabalho de força ali isométrico, a gente faz muito exercício isométrico, para quem não sabe o que é isometria, isometria é ficar parado na mesma posição, então tem exercícios de ponte, tem vários exercícios de prancha que são realizados e geralmente você faz aquela força ali isométrica. Só que quando eu trago a questão da musculação, eu digo até porque você consegue manipular um pouco melhor as variáveis que são principalmente a variável intensidade. Vou dar um exemplo. Quando você trabalha com o peso do corpo, a intensidade é o seu peso. Só que, digamos que você, vou dar um exemplo da diabetes em específico. Digamos que você tem diabetes tipo 2. A gente já chegou a falar em outros vídeos da gente, em outros momentos, que um exercício que tem ali uma duração de, no mínimo, vamos trazer aí 20 segundos, de 20 segundos para cima, e no máximo 2 minutos, ele atinge ali a via glicolítica, ou seja, utiliza mais o açúcar como principal substrato energético. Digamos que você é uma pessoa que está bem destreinada e vai começar a realizar um exercício no Pilates e você só consegue ficar 10 segundos na prancha. Nesse caso específico, se você consegue ficar 10 segundos na prancha, não é que não valeu de nada, valeu de muita coisa. Só que você não atingiu a via metabólica do açúcar, porque como a intensidade não era possível de gerar nenhum tipo de alteração, claro que tem estratégias de movimento que você consegue facilitar para fazer, mas realmente é o peso do corpo. É muito mais fácil você manipular carga botando peso. Na academia você pode carregar um peso de 1 quilo, de 2 quilos, de 3 quilos, de 10, de 20, de 100, depende da sua capacidade. E você manipular essa carga com o seu próprio corpo é um pouco mais complexo. Até o profissional ele tem que entender um pouco mais de eixos, alavanca, um pouco mais de biomecânica, que volta a dizer, dá para fazer, dá para fazer. Tanto que a gente deu exemplo que dá para treinar em casa só com o peso do corpo. Só que é mais complicado, é um pouquinho mais difícil e não necessariamente você vai manipular com toda essa facilidade que você manipula na academia. Então, se você quiser fazer um exercício que fique ali perto de 2 minutos em atividade para realmente reduzir bastante a glicemia durante o exercício, talvez com o próprio peso do corpo você tenha um pouco mais de dificuldade. Entende? Então, eu trago o Pilates com um pouco dessa limitação na variabilidade da intensidade no exercício de força. Então, porém, volto a dizer, o Pilates é um exercício excelente, ou é um método muito bom, mas independente de qualquer método, você tem que realizar o exercício que é específico para a sua necessidade. Perfeito. De fato, realmente, a mensuração da intensidade, ou seja, da dificuldade que o indivíduo vai fazer o Perfeito. exercício, de uma certa forma, é bem complexa quando você já tem um maquinário puro, um maquinário já pré-estabelecido e um método enraizado. Então, de uma certa forma, o controle de intensidade na quilagem, na intensidade da cadência do movimento, ou seja, na velocidade que a gente faz o movimento, é bem controlado dentro da musculação. Isso só trazendo um adentro, levando em consideração que você está fazendo Pilates só você e o profissional. Perfeito, Se for em grupo, aí perfeito. realmente fica ainda mais generalista. Sim, você tocou em um ponto Se for em específico. grupo, o Pilates que você pratica fica mais generalista. Volto a dizer, estou falando para você sair do Pilates? Não, de modo nenhum. Volto a dizer, é um método muito bom, mas todo exercício que não é específico é loteria. Perfeito. Então dá para você É, realizar um exercício com um profissional que entende de Pilates e ele faz algo muito específico para sua necessidade, dá. Mas é muito melhor que ele não fique preso a método. A gente faz vários exercícios que são praticados dentro do Pilates, e não necessariamente a gente diz, ah, você está praticando Pilates. Porque a gente entende que a gente
tá ali para gerar uma terapia do movimento que é específica para aquela pessoa. Se ela Perfeito. tiver que realizar um exercício de musculação e dois do Pilates, entre aspas, a gente não vai deixar de fazer isso porque aqui só faz Pilates. Não, a gente faz exercícios que são específicos para a pessoa. Perfeito. Então, de uma certa forma, para a gente passar para a próxima pergunta e ser uma pergunta mais certeira, digamos que Dona Maria, eu gosto dessas historinhas com a Dona Maria. Deve ter uma Dona Maria em casa agora escutando. Um abraço, Dona Maria, que tem em casa aí, nossa ouvinte Se especial. tiver alguma Dona Maria, deixa nos No comentários aí, por caso, favor. vamos lá, Dona Maria decidiu mudar de vida aos 60 anos. Vida nova. Vida nova, uma nova Maria, renasceu das cinzas. Comportamento totalmente errado até os 59 anos. E ouviu aqui nosso conteúdo da Mais 60. Então, de certa forma, ela partiu e foi no médico. E o médico falou: ó, Dona Maria, faça Pilates, porque Pilates é mais seguro. Pilates tem como controlar mais as coisas. E na musculação, o profissional de educação física não é o profissional que sabe mensurar as dificuldades, mensurar o perigo, Manipular as você variáveis, né? manipula totalmente as variáveis e vai te expor ao risco. O que é que você tende a falar nesse cenário que é bastante frequente no nosso mundo? Infelizmente, Gabriel, é muito comum que a gente acabe escutando alguns comentários como esse. Hoje, eu diria que isso é um problema da área de saúde como um todo. Eu vejo que na área de saúde, os profissionais estão muito acostumados a tratar a consequência e não a causa. Então, quando você, às vezes, o erro já começa lá atrás, quando você passa uma receita para um medicamento que uma pessoa vai tomar que não está focado na causa do problema, só na consequência. Então, a pessoa sai de lá com a sensação de que se tratou, tá sem dor, porque o remédio inibiu a dor. E lá na frente ela vai buscar algumas sessões de terapia com o fisioterapeuta ou com o profissional de educação física. E essa dor vai retornar no futuro e ela vai culpar um desses dois profissionais. Porque ela vai acreditar que eles não fizeram um bom trabalho, já que o médico deixou ela sem dor. É porque, na verdade, o médico, a sua função principal é prescrever. E prescrever o quê? Medicamento É ou isso. As cirurgia. intervenções que ele consegue realizar hoje, eu considero três, mas comumente acontecem duas, que é a farmacologia e a cirurgia. Só que a terceira, que é a melhor de todas, que é de fato Consultoria. entender, conversar e conscientizar a pessoa, é, às vezes, hoje, popularmente, não tem acontecido com muitos profissionais, não só de medicina, até mesmo da nossa Mas área, da pela uma questão fisioterapia, da educação mercadológica, física, por a gente, entregar e querer isso, vender. até porque na sociedade a gente se acostumou a recompensar as Sim, pessoas que perfeito. solucionam a dor rapidamente, ainda que não solucionam o problema. Então, a partir do momento que eu chego com a dor me queixando e você me dá um remédio, eu deixo de sentir, eu falo, caramba, essa pessoa é muito Sim, o boa, esse imediatismo. profissional é muito bom, até porque a gente costuma estar atrás de pílulas mágicas. Mas isso aí a gente Então, tem eu acredito que que. aí a gente tem que trabalhar o que eu diria para você, dona Maria. Você está conhecendo agora dois profissionais, particularmente, tem muito que melhorar, a gente tem humildade Perfeito. para entender isso, mas profissionais que realmente estão se dedicando, estudando e com certeza a gente está sempre buscando para se desenvolver. Então, apesar de ter muito que melhorar, obviamente a gente sabe um pouquinho mais do que a gente sabia há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Então, o que acontece? Saiba que tem profissionais como a gente, tá? Na Mais 60 hoje somos sete pessoas. À medida com que a empresa for crescendo, com fé em Deus, vamos ter mais e mais pessoas. Próximo ano a gente tem a pretensão de estar trazendo essa parte educacional para estar formando outros profissionais, trazendo cursos, né, que agreguem mais e mais. Mas o que eu posso falar é isso. Não entenda que essa pessoa, caso venha falar alguma besteira assim, ela infelizmente não entende de fato o impacto que pode gerar através do movimento na sua vida e acaba menosprezando, né? Isso infelizmente acontece não só com a gente, mas também até com o pessoal da nutrição, como na nutrição se alimentar e se movimentar são questões basais que você faz todo dia. Existe uma síndrome chamada
síndrome de Dunning-Kruger, que é a da superioridade ilusória, que as pessoas que têm esse comportamento arrogante, elas costumam ter essa síndrome, mesmo desconhecendo sobre um determinado assunto, elas agem e falam como se conhecessem e soubessem, fossem até especialistas naquele tipo de assunto. Então, existe esse tipo de comportamento dentro da área de saúde o tempo todo, tem gente falando sobre movimento e alimentação de maneira equivocada. E isso acontece, infelizmente, até com profissionais de saúde. Então, é o que eu tenho para deixar para vocês. Só entenda que, volto a dizer, você está fazendo suas pesquisas, olha para cá o quanto você está se dedicando, você está estudando, você está refletindo, obviamente você está tentando transformar esse conteúdo que teoricamente é bem complexo e robusto de artigo científico, de literatura acadêmica em algo simples para você entender. E você só está aqui porque realmente você tem um propósito. Então, sabendo disso e percebendo cada vez mais da importância do movimento, eu acredito que de fato essa pessoa, essa Dona Maria que está do outro lado, que a gente falou, não vai cair nesse papinho, nessa conversa. De Pronto. alguém que estava ali de cabeça baixa 5 É, minutinhos, né? é uma questão mercadológica, um movimento que a gente está Mas, tentando rapidinho, mudar. só para. Não é uma crítica a um Não, profissional de não, nenhuma não. profissão, até porque, volto a dizer, assim como existem pessoas que realizam um atendimento de cabeça baixa, 5 minutinhos e tchau, que eu entendo que existe uma pressão de plano de saúde, de uma série de Perfeito, questões, perfeito. Uma pressão estrutural muito existem complexa. outras pessoas que obviamente aí elas passam geralmente a trabalhar no setor 100% privado, onde ela mesma tem Só no o valor dela particular. particular, ela não trabalha nenhum para plano, que ela consegue sentar, dar uma atenção, obviamente, ainda assim não é porque é particular que todo mundo vai ter isso, mas que ela vai dar atenção, vai escutar a sua história e vai fazer a diferença, vai tentar investigar a causa do problema e até se não tiver causa, ela direta, ela vai tentar ver como é que de fato pode melhorar a sua vida sem ser somente remediando os problemas. Como é que, através da mudança de comportamento, você pode obter resultados diferentes? Até porque não dá para ter resultados diferentes fazendo todos os dias as mesmas coisas. É, pronto. Pegando todos os ganchos que falamos aqui, foi uma conversa bem proveitosa, uma conversa bem enérgica. Nós modulamos e Estimulante. passamos por vários assuntos. Começamos com a neurodegeneração, com o processo de mudança de vida, uma conversa bem eclética, bem É, leve. é. Eu acredito que para vocês também. Então, de certa forma, eu quero que, professor, você deixe uma mensagem final para nossos ouvintes, nossos espectadores aqui do YouTube, do Spotify, entre outras plataformas digitais. E seja bem a pessoa que você é no nosso dia a dia, como eles estão assistindo a gente já entende aqui do nosso, já é parceiro e familiar da gente aqui do nosso Pronto. canal, do jeito que você fala, bem específico e direto para ser uma mensagem clara para eles, do que você quer passar para eles. Bom, para ser muito verdadeiro, eu preciso falar aquilo que está de acordo com o que eu acredito, né? Eu acredito em tudo, todos os momentos da minha vida, eu sempre utilizo da hierarquia de prioridades para entender o que é mais importante naquele momento, naquela fase. O que eu queria dizer para você que está me escutando é o seguinte: talvez a prioridade do exercício na sua lista de hierarquias esteja lá embaixo hoje. E não sei se ficou claro para você, mas o que eu e Gabriel estamos tentando te dizer é que isso deveria estar no topo da sua lista. Até em relação a seu filho, seu cônjuge. Por quê? Essa pessoa que você ama e que você faz de tudo, ela não vai ter você do lado se você tiver falecido porque infelizmente foi acometido com alguma doença que poderia ter sido evitada com o exercício. Então, eu estou trazendo aqui, obviamente, não necessariamente o problema é só se você ir embora, até porque eu quero que você fique, mas às vezes você pode passar por questões de saúde que mexem na sua sensação de dignidade, mexem com seu aspecto emocional e que tudo que você batalhou sua vida toda, você acabou jogando fora por um descuido que simplesmente foi no descuido em algo que é extremamente importante e não poderia descuidar. Tem outras coisas que, se você descuidar, talvez não tenha tanta relevância e proporcionalidade em termos de resultado na sua vida. Só que se exercitar de forma específica, poupa tempo e dinheiro.
Porque quando você se exercita de forma inespecífica, você gasta mais porque você, às vezes, treina muito e por não ser eficaz o treino, não ser intencional, você gasta, pode dizer, toda a energia gasta vai ser importante para a sua saúde, mas às vezes você acabou fazendo algumas coisinhas ali que acabam atrapalhando outros aspectos de saúde e piora o joelho, piora a articulação, piora a coluna. Do nada você fala, vixe Maria, estou com um nervo ciático afetado. Então, de maneira bem objetiva, entenda que o exercício tem que ser prioridade, tá? Na sua vida, prioridade em todas as fases. Lembre-se, a pessoa que está na UTI está se exercitando. Vai um fisioterapeuta lá, que por questões mercadológicas não vai um profissional de educação física ainda, mas no futuro vai acontecer. E vai lá, ou seja, esse profissional de terapia do movimento, chega lá e fala, olha, bora dar uma caminhadinha, bora fazer isso aqui, bora fazer aquilo, levanta o braço, faz isso, faz aquilo, de acordo com a necessidade da pessoa naquele momento. Porque naquele momento ela está, volto a dizer, em unidade intensiva, de terapia intensiva. Se essa pessoa que está em unidade de terapia intensiva se exercita, você que está bem, com saúde, graças a Deus, está fora de hospital, não vai se exercitar, e às vezes até está sem saúde em alguma determinada área da sua vida, só que volta a dizer, você está fora de hospital, você não está passando por nada urgente, nem de emergência. Então essa é a informação que eu gostaria de deixar, e com muita sinceridade, eu realmente acredito que é uma oportunidade que você que está escutando agora tem, que outras pessoas no futuro talvez não tenham, que é de entrar na Mais 60 no futuro, quando de fato a gente for abrir a vaga. Então você tem que ficar muito alerta. Por quê? Porque a gente trabalha realmente com vagas limitadas, não é aquela história que o pessoal fala, vagas limitadas. Não, vagas limitadas, fechou, fechou. Por quê? Porque a gente limita a quantidade de alunos por profissional aqui na Mais 60, a mesma coisa vai ser no processo de consultoria. Inclusive, o processo de consultoria a gente adianta, a gente vai testar, porque a gente não sabe se vai funcionar bem, o objetivo é qualidade, com pessoas que estão morando no Rio Grande do Sul, no Japão, na Espanha, em Portugal. A gente precisa ver de fato se vai funcionar bem, se vai rodar de uma maneira que a gente esteja conseguindo gerar esse fator transformacional. Então, talvez a gente só abra inicialmente 5 unidades, ou desculpa, 5 vagas. Então, só para testar, porque volto a dizer, isso está o nosso compromisso. A gente poderia aí liberar o que tem de gente que pede para a gente sair ganhando, mas volto a dizer, não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Obviamente, a gente precisa de dinheiro para realizar o nosso propósito, mas a gente realmente quer dar um passinho de cada vez, indo na direção certa, do jeitinho certo, para não andar rápido na direção errada. Então, essa é basicamente a mensagem que eu queria deixar. E se você é essa pessoa, inevitavelmente você não pode deixar de mandar uma mensagem informando que você é essa pessoa, para a gente ter ciência, tá? Se você for ainda mais interessado, vai lá no Instagram da Mais 60, no Mais 60 Oficial, e manda uma mensagem já, porque possa ser que se você mandar essa mensagem, já cria o grupo e já bota você. Você vai ser a primeira pessoa a botar no grupo. Então, se tiver nesse nível de interesse, já manda lá, a gente já cria o grupo e já bota você. Ainda que não venha abrir as vagas agora, para quando a gente vier abrir, você já está lá já, e obviamente tem que dar prioridade às pessoas que chegaram primeiro, né? É Pronto. basicamente isso que eu tenho para falar, Gabriel. Então pronto, pessoal. Esse foi mais um podcast Mais 60. Hoje eu recebi aqui o professor especialista Leonardo Santos Brito, nosso CEO e idealizador do projeto Mais 60. Eu sou o Gabriel Mota, sou coordenador do grupo Mais 60, fisiologista clínico e gerontólogo aqui. Eu agradeço a vocês a participação. Se vocês curtiram, se inscrevam no canal, no Spotify também se inscreva lá na Mais 60, deixe o like. Se caso vocês curtirem, deixe um comentário aqui embaixo para a gente saber mais assuntos que vocês quiserem saber, entre outras coisas. Foi uma honra receber vocês aqui. Muito obrigado por estar escutando até a gente aqui Maravilha. agora. Deus abençoe vocês e que vocês tenham O o melhor melhor dia dia da da sua sua vida. vida. Deixa um Tchau, tchau. comentário aí, Maria. Maravilha. Ixi, a perna ficou dormente. A minha também. Foi quanto tempo? Será que travou? Porra, ficou massa pra ter travado. Ah, não, foi agora. 50